Olá pessoal, professor Lucas falando. Na aula passada nós estudamos um pouco sobre fisiologia celular. Hoje vamos dar continuidade estudando a membrana celular. Professor, corta um pedaço dessa membrana aí e coloca ao microscópio eletrônico para que a gente veja. Claro que virtualmente, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver mais de perto como é a estrutura da membrana celular ou membrana plasmática. Veja que a membrana celular é formada por várias subunidadezinhas, né? Cada uma dessas daqui, nós chamamos de fosfolipídio. O fosfolipídio eu vou desenhar aqui de vermelho para ficar bem bonito. O fosfolipídio ele é formado por uma cabeça e duas caudas, ok? Veja essa estrutura da cabeça e das duas caudas. Veja que essa estrutura se repete ao decorrer da membrana várias vezes. E esses fosfolipídios, eles estão em constante movimento, ok? Professor, vamos estudar mais profundamente a estrutura dos fosfolipídios, ok? Nós temos aqui a cabeça e as caudas. A cabeça é formada por fosfato, glicerol e colina. Colina que é um catião orgânico. A cabeça é uma estrutura hidrofílica. E o que significa hidrofílica? Significa que tem afinidade por água. A cabeça é uma estrutura polar, hidrofílica. Vamos ver agora as caudas. São duas, né? Essas caudas, elas são formadas de uma longa cadeia de hidrocarbonetos. Professor, o que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto é aquela molécula formada só por carbono e hidrogênio. Essas caudas, portanto, são caudas hidrofóbicas, ou seja, apolares, não têm afinidade por água. São formadas por ácidos graxos. É a parte lipídica do fosfolipídio. Perfeito? Então, visto a estrutura do fosfolipídio, que se repete durante toda a membrana, você observa que existe duas camadas de fosfolipídio. É uma dupla camada de fosfolipídio. Nós temos a camada mais superior aqui, com vários fosfolipídios, né? Essa é a primeira camada. E uma segunda camada aqui, de fosfolipídios, que é a região inferior da membrana. Então, uma dupla camada de fosfolipídios. Pessoal, qual é a próxima estrutura que nós vamos estudar? Perfeito, eu vou mostrar agora. Na membrana plasmática também contém colesterol, que eu estou marcando aqui de amarelo. Por que eu estou marcando de amarelo? Porque nesse modelo 3D, eles não colocaram o colesterol, esqueceram de adicionar o colesterol. Veja a importância do colesterol. Ele está em todas as membranas celulares do nosso corpo, certo? Então, para que serve o colesterol? O colesterol, ele modula a fluidez da membrana de acordo com a temperatura local. Então, ele deixa a membrana mais fluida ou não, dependendo da temperatura. Professor, qual é a próxima estrutura? A próxima estrutura são as proteínas, são essas em amarelo. Veja, essas proteínas elas não são iguais, elas têm formatos diferentes, elas têm composição diferente. Proteínas são combinações de aminoácidos, né? Cerca de 20 aminoácidos, e que isso que difere uma proteína da outra. As proteínas também elas têm diversos formatos. As proteínas podem ter um formato molecular dessa forma, elas podem ter um formato de hélice, pode adquirir várias conformações espaciais dessa cadeia aí de aminoácidos. A membrana plasmática, só para você ter uma ideia, ela é constituída de aproximadamente 60% de proteínas, que são enzimas, glicoproteínas e polipeptídeos, e só 40% de lipídios, que são os fosfolipídios, o colesterol, os glicolipídios e os esfingolipídios. Essas proteínas aqui
são subdivididas em proteínas periféricas ou proteínas extrínsecas, tanto faz chamar de um nome ou de outro, né? E proteínas transmembranas, intrínsecas ou integrais. Veja que essas proteínas transmembranas, intrínsecas e integrais, elas atravessam a membrana plasmática de um lado a outro, né? Então elas têm contato com o citoplasma e têm contato com o meio extracelular. As proteínas periféricas, que são estas aqui, elas não atravessam a membrana, elas ficam aderidas na região externa da membrana. Essas proteínas periféricas, elas normalmente não são ligadas por interações covalentes. Muitas vezes podem ser removidas por tratamento com concentrações crescentes de sal, que enfraquece as ligações iônicas entre estas proteínas e os fosfolipídios e outros componentes membranares. Então, elas são mais fáceis de remover da membrana, né, com crescentes concentrações de sal. Já as proteínas integrais, que são essas que atravessam a membrana, a remoção dessas proteínas integrais exige a utilização de detergentes. Então, elas não são removidas com concentrações crescentes de sal. Para remover essas proteínas essenciais e importantíssimas para a membrana, é necessário o uso de detergente. Ah, professor, quer dizer que é por isso que a gente usa detergente ou sabão para limpar as mãos, o corpo, ou então utensílios domésticos, né, entre outros? Sim. O que acontece? O sabão, o detergente, o sabonete, nas moléculas que formam essas estruturas que eu citei, ela tem uma extremidade apolar e uma extremidade polar normalmente. A extremidade apolar, que é um hidrocarboneto longo, né, interage com o óleo ou com as gorduras. E a extremidade polar dessa molécula interage com a água. Por isso que é fácil tirar a gordura aí com detergente ou com sabão. Lembre-se, molécula semelhante, molécula polar, dissolve molécula polar. Também os detergentes também são importantes no controle microbiológico, né, das bactérias, fungos, protozoários. Por quê? Porque esses detergentes, eles despreendem essas proteínas periféricas e as proteínas integrais também. Esses detergentes, como eles têm estrutura polar e apolar, eles dissolvem os fosfolipídios, né? Se destrói a membrana, presente tanto na bactéria, fungo ou protozoário, também acaba inviabilizando a vida desses micro-organismos, o que faz com que o ambiente seja desinfectado ou que haja antisepsia sua das mãos, né, ou de outras partes do corpo. Vale lembrar que algumas bactérias têm parede celular, além de um capsídeo, né? Então isso protege a membrana, faz com que essas bactérias sejam mais resistentes ao uso do detergente. Também existem protozoários que criam uma capa, né, externa à membrana para proteger, e aí tu não vai conseguir limpar, remover esses protozoários desse meio, só com detergente, né? E aí também nós temos que as células vegetais possuem aquela parede celular e algumas camadas ali de cera por cima da folha, por exemplo, que impedem com que você dissolva a membrana dessas células. Ainda na sua pele não ocorre o contato direto do detergente sabão ou sabonete com as tuas células, porque se ocorresse, haveria a dissolução dessas estruturas e aí haveria um problema. Maravilha? Vamos aprofundar mais um pouco. Você percebe que em cima dessas proteínas amarelas aqui, ó, nós temos uma estrutura, uns fiozinhos que saem dessa proteína. Esses fios são glicídios, são carboidratos. Qual a importância desses carboidratos? Esses carboidratos reconhecem moléculas do meio extracelular, certo? Se você observar a membrana aqui nessa posição, você vai ver vários carboidratos ligados a proteínas. Quando os carboidratos são ligados a proteínas, toda a estrutura proteína-carboidrato é chamado de glicoproteína. Então aqui nós temos uma glicoproteína,
aqui também uma glicoproteína, que tem um carboidrato ligado a uma proteína. Vamos verificar mais aqui, isso aqui também, né? Ó, isso aqui também. Mas também nós podemos ter carboidratos ligados aos fosfolipídios. Quando esses carboidratos que eu estou representando aqui em laranja, né, porque não foram representados no modelo, eles se ligam aos lipídios, eles são essa estrutura fosfolipídio-carboidrato é chamado de glicolipídio. Perfeito? Os glicolipídios mais as glicoproteínas é chamado de glicocálice. Então, se você visualiza aqui, ó, a membrana nessa posição, você vai ver vários carboidratos na parte externa da membrana, certo? Ligados tanto a proteínas, como também aos próprios fosfolipídios, que eu estou representando aqui, ó. Carboidrato ligado ao próprio fosfolipídio. Essa camada externa à membrana celular, composta por vários carboidratos ligados tanto a proteínas como aos próprios fosfolipídios, é chamada de glicocálice. Toda essa área aí que eu marquei. Perfeito? Essas proteínas aqui transmembrana, ou seja, que atravessam a membrana, elas costumam funcionar como canais iônicos, ou seja, por onde vai passar íons sódio, íons cálcio, íons potássio e também por onde vão sair esses íons, né? Normalmente esses canais iônicos funcionam quando há um estímulo na membrana, uma diferença de potencial nessa membrana, né? Uma descarga nessa membrana ou um estímulo nervoso que faz com que esses canais se abram. Existem canais específicos para o sódio, existem canais específicos para a entrada de cálcio, canais específicos para a entrada de potássio e entre outros íons aí, de cloreto também, perfeito? Essas proteínas aí costumam funcionar como canais iônicos, mas elas podem também funcionar como proteínas de transporte. E esse canal se abre por algum estímulo, permitindo a entrada de alguma substância, de algum componente químico, de alguma molécula do meio extracelular para o meio intracelular, perfeito? Então, essas proteínas aí transmembrana, elas podem funcionar como canais iônicos ou podem funcionar também como proteínas de transporte. Essas proteínas transmembrana também ainda podem funcionar como receptores de membrana. Esses receptores, normalmente quando você ingere um fármaco, por exemplo, esse fármaco vem, se liga a esse receptor, certo? Se liga através do glicocálice, nessa molécula do fármaco, e através desse receptor, através dessa proteína transmembrana, vai se desencadear um processo, né? Uma cascata química no interior da célula, são várias reações químicas que vão culminar em um determinado efeito biológico, que vão alterar, né, o funcionamento celular para produzir uma proteína específica ou para inibir alguma molécula de dentro do citoplasma, ok? Por fim, essas proteínas transmembrana ou essas proteínas periféricas, elas podem funcionar como enzimas. Professor, diz aí qual é a função de uma enzima. A enzima, ela pega uma molécula, vou representar uma molécula aqui, A, e ela transforma essa molécula numa molécula B, ok? Então, modifica a estrutura molecular dessa molécula, transformando ela e, consequentemente, modificando a função dessa molécula. Maravilha? Para finalizar, eu não poderia deixar de falar que a membrana plasmática ela é seletivamente permeável. O que isso significa? Que ela deixa passar o solvente e alguns solutos. Por exemplo, gases como o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e o oxigênio, eles passam livremente por a membrana.
Moléculas hidrofóbicas, como por exemplo o benzeno, também passam livremente a membrana. Vai gravando. Moléculas polares pequenas, como a água e o etanol, também passam livremente a membrana. Já moléculas polares grandes, como a glicose, não passam diretamente a membrana. Moléculas polares grandes não passam livremente a membrana. Precisam de algum carreador, algum transportador aí para acesso às moléculas polares grandes. Substâncias lipossolúveis passam com uma certa facilidade a membrana. Né? Lipossolúveis. Nós sabemos que a membrana é constituída por fosfolipídios, são ácidos graxos. Né? Então, substâncias lipossolúveis têm uma maior facilidade para passar do meio extracelular para o meio intracelular. Aminoácidos, eles não passam livremente, tá? Não passam livremente. E para concluir, moléculas carregadas, como por exemplo o íon hidrogênio, né? O cloreto, o íon sódio e cálcio, eles não passam livremente, eles batem em volta. Eles precisam entrar por canais iônicos específicos, como nós vimos anteriormente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aproveitem as informações. Elas serão indispensáveis para que nós possamos continuar nos estudos. Cai muita questão de vestibular também, até a nível superior, né? E eu espero que você fique conosco. Muito obrigado.